Daqui a pouco também temos agenda com o deputado Álvaro Guimarães, que é da base do governo de Ronaldo Caiado. Deputada Leda, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, agradeço a você e pessoalmente quero dizer que você emagreceu muito, está mais bonito. O que houve? Fiz um tratamento aí, deputada. Tem que fazer agora a atividade física para complementar, enfim, mas eu fui num nutrólogo e aí fiz o que ele mandou. Foi fácil até, assim. Fazer o que o médico manda ajuda bastante. Antes eu não fazia, eu era teimoso. Deputada, obrigado. Enfim, ficou muito aí nesse legal, ano de 2022, ficou muito bom, parabéns, muito obrigada pelo convite. Qual é a perspectiva da oposição, deputada? Obrigado. Qual é a perspectiva da oposição nesse ano de 2022? Acerca das eleições? Lá no debate na Assembleia. Sobre o debate na Assembleia, que deve ser marcado também, né, por esse confronto de discursos da oposição, no caso da senhora do PSDB, que esteve no governo até 2018 e agora os 3 anos, né, vou completar 4 anos desse primeiro mandato, desse mandato, se vai ser primeiro ou não, a gente vai ver depois, mas desse mandato de Ronaldo Caiado. Qual vai ser o tom da oposição nesses discursos, pensando nas eleições desse ano? Primeiro, nós estaremos questionando, como sempre, quais foram os grandes feitos deste governo. Legado, né? A não ser a troca de nomes, a não ser o desmantelo da UEG, a questão da educação, os programas sociais apenas no último ano. A oposição tratará da mensagem do Executivo com muita propriedade e com muita vigilância, porque nós estamos em um último ano de um governo que teve liberdade para trabalhar, teve recurso para tal, porque deixou de pagar a dívida do Estado e não o conseguiu. Então, nós estaremos, como sempre, tratando no Legislativo da falares, o legado de mais a universidade pública mais forte, não é? E também de todas as inverdades ditas pelo governador para demonstrar que foi um governo que atuou, que trabalhou e que cuidou dos vulneráveis, não é? Os vulneráveis não existem apenas no ano eleitoral. E desde o início do mandato, os vulneráveis se tornaram invisíveis no estado de Goiás. Deputada, já vou fazer aqui um contraponto, né, para ouvir como é que a senhora avalia, porque o governo diz que não pagou a dívida, teve liminares, inclusive do STF, para não pagar a dívida com a União, com bancos federais, enfim, mas que esse recurso foi utilizado também para bancar a recuperação depois de uma herança deixada pelo governo do PSDB em 2018, que o governo atual diz que chegou a ser um rombo de 6 bilhões de reais e que isso foi sendo debelado ao longo desses primeiros 2 anos, principalmente, né? Primeiros 2, 3 anos de gestão. Como é que a senhora avalia isso? Essa crítica aí do governo em relação a como recebeu do PSDB e o uso desse recurso que foi economizado sem pagar a dívida? Primeiro, se nós formos falar de como recebemos do PSDB, nós temos que falar como recebemos do MDB, não é? Porque o governo e o recurso não é de um governante, é de um Estado, é do povo. E nós sempre conseguimos pagar a folha de pagamento de servidores em dia, em todos os mandatos. Nós conseguimos pagar mensalmente a dívida do Estado também, que era na faixa de 200 milhões de reais mês, inclusive tentando uma solução de empréstimo para que facilitasse o nosso trabalho de execução do plano de governo, e o próprio senador Caiado impedindo e criticando. Na campanha, o que ele mais fez foi criticar e impedir o mandado de segurança que ele mesmo conseguiu depois no Supremo Tribunal Federal. Então, nós pagamos servidores em dia, pagamos as nossas obrigações de empréstimos em dia e, mais ainda,
organizamos o Estado a nível de saúde, a nível de programas sociais, a nível de infraestrutura, mais de 100 mil quilômetros de rodovias executadas, não recuperadas, executadas. Deixamos o PIB com mais de 130 bilhões de reais, tendo recebido em 17 bilhões. Industrializamos o Estado. Colocamos a educação em primeiro lugar no IDEB, não é? Que hoje estão tentando manter esse IDEB. E, principalmente, nunca deixamos de construir as pessoas, o legado, olhar os vulneráveis com os programas sociais. Bolsa Universitária, Renda Cidadã, Jovem Cidadão, Governo Junto de Você, restaurantes comunitários, passaporte do idoso, passe livre da pessoa com deficiência, a nossa seriedade em executar as políticas públicas dos quilombolas, da mulher, não é? Com os CEANs, com as DEANs, com os NEANs, não foram construídos mais nenhum instrumento social, mas nenhum esse instrumento educacional, a não ser concluir as obras. E quando nós concluímos um governo, não significa que tenhamos que concluir obras todas, porque a gente planeja uma continuidade. Mais um ano a posteriori. A internet não é? E houve, então, um desmantelo e um discurso apenas de desconstrução da liderança do ex-governador Marconi Perillo. Portanto, nós temos um governo que mente para se auto-manter no governo. Deputada estadual Leda Borges, líder da oposição na Assembleia Legislativa, a Assembleia que retoma trabalhos no próximo dia 3 de março, tendo também, claro, ano eleitoral, tendo também espaço aí, né, provavelmente bastante espaço nesse ano, para o debate sobre as eleições, para essa comparação, enfim, as análises aqui da líder da oposição, deputada do PSDB, Leda Borges. Deputada, então, diante disso, o PSDB vai ter candidato próprio na eleição ao governo do Estado nessa eleição, e esse candidato será Marconi Perillo? Nós teremos candidatura majoritária, sim, e o nome que nós temos é o grande líder, que foi governador deste estado por 4 mandatos. Ninguém engana o povo 4 vezes. O governador Marconi Perillo foi governador desse estado 4 vezes, senador da República, deputado. Isso demonstra o grande legado. Ele pegou um estado agropecuarista e entregou um estado tanto agropecuarista como industrializado. Ele abriu Goiás para o mundo. Daí a demonstração. Sempre tivemos superávit. Sempre tivemos pagas as nossas obrigações. Esse governo devolveu o Estado para a grande dívida, ainda colocou o Estado no regime de recuperação fiscal. Isso não é nenhum mérito. Na verdade, isso é um grande demérito para o povo goiano. Vamos ficar à mercê das ordens e das autorizações do governo federal. Leda Borges, conosco, Kleber Ferreira, também para os seus questionamentos. Pois é, a deputada que elogiou a sua elegância e verdadeiramente merece elogio, né? Está saltando aos olhos a elegância de Rubens Salomão. A deputada também está muito elegante, deputada. Bom dia para a senhora, é um prazer falar com a senhora. Deputada, quando o Marconi foi candidato a primeira vez, em 1998, ele era um menino, pouca gente acreditava que ele tinha chance, começou a campanha política com 7% de intenção de voto, e terminou vencendo o maior líder político desse estado de todos os tempos, na minha avaliação, o maior vulto político da história do estado de Goiás, Iris Rezende, e venceu bem, e não perdeu mais, até que perdeu para Ronaldo Caiado. Naquela época, ele enfrentou uma eleição tida como impossível de ser batida. A senhora acha que agora a missão é mais fácil? Bom, primeiro é um prazer ser entrevistada por você, pelo Rubens. Eu gosto muito de estar na Sagres, porque é uma entrevista qualitativa, né? Uma entrevista que nos dá prazer
em colocar o nosso ponto de vista, em poder responder com muita seriedade e com muita responsabilidade, vocês dois grandes repórteres. Obrigado, deputada. Bem, primeiro que o Caiado não venceu o Marconi, né? Sim. Ele venceu. Essa é uma segunda parte da minha pergunta. Vai vir a pergunta sobre o adversário que o Caiado venceu. Ele não venceu o Marconi, né? Aliás, ele foi aliado do Marconi por uma longa data. E cabe a ele a responsabilidade de ter indicado o vice-governador José Hélito, à época, né? Então, isso precisa ficar muito claro, que quem joga pedras está jogando pedras em si próprio. E só houve o distanciamento quando o interesse de Ronaldo Caiado confrontou-se com a continuidade dos nossos governos, né? E esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que você tocou muito importante. Não há como não liderar tendo 4 mandatos de deputado, de governador. Eu já fui do executivo, estou no legislativo, e sou do judiciário, né? Então, nós sabemos que a sociedade ela faz uma avaliação, principalmente do executivo, diária. Não é em final de mandato, não é início de mandato. A avaliação do cidadão, que é o grande sábio desse processo, é diária. E você ter um líder político que se torna chefe do Estado por 4 vezes e ainda fazendo os seus sucessores, o seu sucessor, não é? E sempre eleições vencidas em 2 turnos, nunca foram fáceis, sempre foram eleições duras, com o grande líder que foi Iris Rezende, aí sim no embate direto, não é? Faz de Marconi Perillo o grande líder do estado de Goiás. Isso é inquestionável. E hoje está vindo à tona de que houve um grande plano de tentativa de tirar da vida pública o líder Marconi Perillo, não é? Então, nós sabemos que esse foi um plano arquitetado e executado para tirar do caminho das eleições quem estava em primeiro lugar para o Senado Federal. Não é? Só que o tempo passou, os anos se passaram, os 3 anos se passaram, não é? E quando nós vamos para uma busca de resultado efetivamente de governo, nós não encontramos. Hoje nós temos... Senhor? Está mais fácil hoje vencer Caiado do que foi vencer Iris? Nada é fácil na vida pública e em disputa eleitoral, não é? Mas nós estaremos discutindo sob o comando do grande líder Marconi Perillo, legado. Nós vamos discutir legado. A eleição é um processo eleitoral que pode acontecer o que aconteceu. Artimanhas, estratégias do mal, armações. Agora, e o governo? E os 4 anos de governo? O que se construiu nisso tudo? Porque no período mais difícil, que foi o início da pandemia, os vulneráveis se tornaram invisíveis. O governador Ronaldo Caiado suspendeu todos os programas sociais que só foram recriados com maquiagem, meia boca, como eu costumo dizer na Assembleia, agora, no final do ano passado, que precisava de lei, mudando o nome e piorando, porque não existe Mães de Goiás
só com menino até 6 anos. Você tem um adolescente até os 17, que é também tutelado pelo Estado, se ele é vulnerável. Não é transferência de renda, porque a mãe só vai com o cartão em comércios credenciados que não estão querendo vender, porque o repasse que o governo está fazendo do dinheiro, do recurso, para os comércios está menor do que a compra. Há cidades que até hoje o programa não chegou. O programa Jovem Cidadão, que virou Jovem do Futuro, não chegou a todos os municípios goianos. Então, nós temos hoje um governo de maquiagem que chegou no seu último ano e ficou o tempo inteiro olhando para o retrovisor. Não há pessoa que mais lembrou e trabalhou o nome de Marconi Perillo do que Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado indicou, como a senhora disse, na primeira composição, o candidato a vice-governador de Marconi Perillo, que foi José Hélito, que depois foi o candidato que Ronaldo Caiado bateu para ser o governador do estado de Goiás, né? Isso é fato. Ronaldo Caiado foi traíra com Marconi? Não acredito em trairagem. Eu acredito que o processo, o plano político estava esbarrando, não é, na liderança de Marconi Perillo, porque o intento de Caiado sempre foi governar o estado de Goiás. Não é? Como deputado federal que foi, por exemplo, senador, a minha região nunca recebeu nenhuma emenda, nem a presença dele, não é? Que é a segunda maior região do estado de Goiás, não é? Eleitoralmente falando. Eu não acredito que seja trairagem, eu acredito que seja uma opção, que é de direito de todos nós, um ciclo político se encerrar e tomar aquela pessoa, aquele político, tomar um outro caminho para chegar ao governo do estado. Agora, duas coisas têm que ficar claras. Ele não enfrentou Marconi. Marconi não perdeu para Caiado. Né? É a primeira. Falou num processo de desconstrução da liderança de Marconi, do nome do Marconi, da moral do Marconi. Que processo foi esse? Como ele aconteceu? Quem liderou? Ela podia ser mais clara? Marconi não tem uma condenação. A clareza é que o Marconi estava em primeiro lugar para o Senado, né? E veio aquele processo de retê-lo na Polícia Federal, e há 10 dias de uma eleição, para ficar essa pecha de corrupto. E essa, inclusive, o Marconi está pronto para debater, nós estamos prontos para debater com o Ronaldo Caiado. Prontos. Nós estamos prontos para debater qualquer tema com o atual governador do estado de Goiás, inclusive esse, que foi um tema eleitoral, não é? E agora discutir legado, porque o povo o elegeu em primeiro turno para que ele resolvesse questões do povo e não para ficar o tempo todo arrancando placa, mudando cor, mudando nome de programa, deixando as estradas serem destruídas para depois dizer que o asfalto era ruim. Não é? Então, assim, nós estamos prontos para o debate na eleição majoritária e liderados por Marconi Perillo sempre. A minha última pergunta, Rubens, me permita, que não posso deixar a deputada sair do ar sem responder essa pergunta. O PSDB vai tentar uma aproximação com Gustavo Mendanha? Olha, nós temos um adversário comum, um governador que 3 anos ficou sem trabalhar, com muito recurso, porque deixou de pagar a dívida mensal, e aí a nossa dívida voltou agora realmente, a dívida do Estado voltou realmente a mais de 9 bilhões de reais, porque há 3 anos não se paga, deu calote até o RRF sair, não é? Então, nós temos um adversário comum. É adversário pessoal? Jamais. Nós não estamos discutindo aqui a pessoa,
Né? Aliás, o governador Marconi jamais teve inimigos. Ele, pessoalmente, declarar alguém seu inimigo. Ele governou o estado de Goiás republicanamente. Foi um governo municipalista. Sempre. Eu sou prova viva como ex-secretária de Estado. E digo isso porque tinha tranquilidade de ter um mandato de deputada estadual. Mas entendia que era necessária aquela contribuição no Executivo para que as políticas públicas chegassem aos 246 municípios. Então, nós temos um adversário, não um inimigo, porque o Caiado, ele tomou para si, ele se fez de Marconi o inimigo dele. Eu acho que é porque ele não tem essa capacidade de liderar, de agregar, de consenso, candidatura própria para apoiar a senso. Mendanha? Isso é uma possibilidade? Não, eu disse... Seria uma possibilidade do PSDB abrir mão da candidatura própria? As oposições podem se unir, sim, porque nós temos um único adversário, que é o atual governo. Aí, Rubens, me permita... Assim, obrigado pela entrevista, deputada, pela disponibilidade. Kleber, sim. A entrevista... Não, é porque a gente precisa encerrar, Kleber. A gente vai... tem que encerrar. Infelizmente. Obrigado, deputada, pelo contato com a gente aqui. Um abraço, bom retorno aos trabalhos aí. A gente vai seguir acompanhando, claro, toda a rotina, enfim, os discursos na Assembleia e, claro, cobertura de eleições é aqui na Sagres. Obrigado pela entrevista e até mais, deputada. Olha, Rubens, é um prazer falar com você mais uma vez. Parabéns, viu? Está muito bonito. E também ao Kleber, né? Essa elegância, essa inteligência e parabéns à Sagres e obrigada pela grande oportunidade de aqui estar. Sobrou elogio para você também, Kleber Ferreira. Muito bem. A deputada Leda Borges com a gente aqui na Sagres, líder da oposição, deputada do PSDB. Então. A deputada conosco aqui no Sagres Sinal Aberto. Destaque a íntegra dessa entrevista. Você confere acessando daqui a pouco o sagresonline.com.br. Intervalo rápido.